Bem, boa noite, igreja, a paz seja convosco. Amém? Estamos começando aí mais um Momento Palavra de Vida do Ministério Fontes de Água de Vida. Já quero te convidar, por favor, a abrir tua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 73. Amém? Momento Palavra de Vida. Tenho certeza, não tenho dúvida alguma que Deus tem uma palavra de vida para mim, para a tua vida. Tem uma palavra de orientação, tem uma palavra que vem de encontro às nossas ansiedades e às nossas necessidades. Amém? Livro de Salmos, capítulo 73, a partir do verso 1. Livro de Salmos que tem aí 150 capítulos, né? São 150 salmos. E esses salmos, eles estão ali divididos, né? Tem salmos de adoração, tem salmos que são cultuais, e o Salmo 73 eu considero talvez como um salmo de ensinamento. É um grande testemunho de Asaf, Asaf ele está testemunhando um momento bastante complicado da sua vida, mas de forma que nós possamos entender, né, que Deus é bom. Então, ele é um salmo bastante grande, então nós vamos pular alguns versículos, mas eu acho que é bastante interessante que depois tu possa ler todo ele, para que tu possa compreender realmente do que Asaf está falando, né? O Salmo 73, que vai falar de certa forma sobre o desânimo desse homem. Esse homem, Asaf, foi tomado por um desânimo causado por uma dúvida, causado por aquilo que ele via ao seu redor. E nós não estamos falando de um jovem, nós não estamos falando de uma pessoa que é nova na fé, mas nós estamos falando de Asaf, um dos grandes homens de Deus. Amém? Então, no capítulo 73 de Salmos, no verso 1, é importante que a gente perceba isso. Olha como ele começa, olha como Asaf começa esse salmo. Ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Deus é bom para com os limpos de coração. Ele começa dizendo aqui que Deus é verdadeiramente bom. Asaf está dizendo aqui que Deus é bom em todo o tempo. Por quê? Porque a partir do verso 2 ele começa a contar a história dele, que é uma história de desânimo, é uma história de frustração, talvez uma história de dúvida. Ele vai dizer que ele quase caiu na fé, mas ele diz assim: olha, Deus é bom, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, mas creiam que Deus é bom, né? Ele está dizendo aqui para nós que ele entendeu. Então o verso 1 já começa dizendo para nós: olha, não importa o que vocês vão ler agora, Deus é bom, eu entendi, eu aprendi, eu vivi isso, Deus é bom. No verso 2, então, ele começa dizendo assim: olha, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Deus é bom, mas eu quase falhei com Deus. Deus é bom todo o tempo, verdadeiramente assim é, mas eu quase desisti. Faltou pouco, é o que Asaf está dizendo. Lá no verso 13, vai dizer: na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração, e em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Que de nada adianta tudo o que ele está fazendo, de nada adianta estar na igreja, de nada adianta buscar retidão, de nada adianta ser justo, de nada adianta. Verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus e eu entendi o fim deles. Depois, lá no 22, assim me embruteci e nada sabia. Eu era como um animal perante ti. Porque muitas vezes é assim, nós nos deixamos levar, nós nos deixamos ser atacados por pensamentos, atacados por sentimentos, e isso é quase que uma coisa irracional, né? Nós estamos com o nosso coração embrutecido, e ele vai dizer que nós somos quase animais perante Deus. Quando Deus olha para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, para as nossas atitudes, né? É isso que ele está dizendo aqui, né? Que era algo irracional.
Todavia, eu estou contínuo contigo. Tu me segurastes pela minha mão direita. Ou seja, faltou pouco para que eu caísse, mas tu me segurou pela tua mão direita. Olha só, esse salmo aqui, depois eu aconselho mais uma vez que vocês possam ler, ele traz um questionamento que é bastante natural de todos. E ele traz uma resposta também, para mim e para ti. Asaf está falando aqui que ele tem observado o ímpio e tem visto que o ímpio tem prosperado e que o justo não tem prosperado. E aí isso começa a incomodar ele. Ele está dizendo, então, de que adianta eu purificar o meu coração? De que adianta eu lavar as minhas mãos na inocência? De que adianta eu ter uma vida justa perante Deus se o ímpio prospera e eu não prospero? Eu não vejo os justos, eu não vejo aqueles que têm temor, aqueles que estão sempre dentro da igreja prosperando, mas eu tenho visto o ímpio prosperar. Sabe, tem coisas que nós pensamos, tem coisas que nós sentimos, tem coisas que nós não entendemos e que muitas vezes, na verdade, nós temos até vergonha de comentar. Mas a verdade é que tem realmente coisas que são difíceis de entender e são, sim, muito difíceis de aceitar. E o Salmo 73, ele vem nos falando sobre isso. Sabe, pelo Salmo 73, nós podemos perceber que esses sentimentos, que esses pensamentos, que essa dificuldade de aceitar algumas coisas não é um privilégio meu ou teu, ou dessa geração, mas que grandes homens de Deus também já foram confrontados por isso, grandes homens de Deus também já tiveram suas dúvidas, também já tiveram as suas dificuldades para aceitar o que estava acontecendo ao seu redor. Nós não estamos falando aqui, como eu comentei no começo, de um homem recém-batizado, recém-caminhando na sua fé. Nós estamos falando aqui de um homem, Salmo 73, de Asaf, é um dos homens mais importantes. É um dos homens mais importantes quando se fala em adoração. Asaf foi um homem que foi escolhido pelo próprio Davi, pelo próprio rei Davi, para que fosse líder, para que liderasse a adoração do templo. Asaf era um homem de oração, era um homem de consagração, né? Não era uma pessoa qualquer. Então, por isso, ainda se torna muito mais valioso esse Salmo 73. Esse mesmo Asaf, líder da adoração, esse mesmo Asaf, homem de oração, de consagração, ele está aqui no Salmo 73, confessando, testemunhando para nós que quase desistiu da fé. Asaf está aqui nos dizendo no Salmo 73 que ele não entendia por que a vida de alguns era tão mais fácil e a vida de outros era tão mais difícil. Por que ele dizia, eu não estou entendendo por que a vida de pessoas que não têm compromisso algum com Deus prospera e outras vidas é tão pesada, é tão difícil. E quantas vezes nós perguntamos isso? Quantas vezes nós perguntamos isso? Né? E por não entender isso que acontecia, por não entender a prosperidade do ímpio, por não aceitar isso, ele quase abandona a fé, ele começa a desanimar naquilo que ele está fazendo, que está aqui no verso 13, né? Ele começa a desanimar daquela vida dele de fé e acaba que quase abandona a fé. Está lá no verso 3. No verso 2, perdão, ele dizendo que faltou muito pouco para mim abandonar a fé. Sabe, Asaf, ele começa esse Salmo 73 falando que verdadeiramente Deus é bom, né? Dizendo, ele traz essa afirmação, né, de fé, porque depois ele vem falar de tudo que ele passou. Ele vai dizer verdadeiramente Deus é bom o tempo todo. Verdadeiramente Deus é bom para aqueles que são limpos de coração. Mas teve um momento que ele não acreditou nisso. Teve um momento que talvez ele tenha duvidado da própria justiça de Deus.
Deus é bom o tempo todo, sabe? Eu creio nisso e imagino e realmente eu espero que tu também creia nisso, né? Eu espero isso pelo menos, né? Agora, eu imagino que assim como aconteceu com Asaf, muitos de nós, muitos de vocês que estão me assistindo agora, também já se perguntaram muitas vezes por que que o ímpio prospera? Por que que Deus permite o ímpio prosperar? Quantas vezes, né? Nós já vimos, quem sabe até, assim como Asaf também, já passamos por momentos. Eu estou fazendo, estou acontecendo. E nada adianta, as pessoas estão prosperando ao meu redor sem mínimo de trabalho. Até pessoas dentro da igreja mesmo, muitas vezes não tem metade da fidelidade. Pessoas dentro da igreja agindo sem compromisso algum e mesmo assim estão prosperando. E isso vai causando um desânimo, né? Vai causando um desânimo. Sabe, quantas vezes nós somos tentados a pensar dessa forma? Quantas vezes nós somos tentados a pensar sobre isso, a pensar que, olha, assim como Asaf, olha, sabe, não adianta nada retidão, não adianta nada fidelidade, não adianta nada ser justo, porque outros estão prosperando sem se importar, né? Nós somos muitas vezes tentados a pensar sobre isso. Quando nós olhamos de repente para o nosso vizinho, quando nós olhamos quando nós um conhecido da empresa, da escola, que a vida que é mais próspera que a nossa, né? E quantas vezes nós somos tentados a pensar isso mesmo? Como é que essa pessoa pode ter uma vida melhor que a minha se eu estou na igreja, se eu sou fiel, se eu procuro fazer tudo certo? Como é que a vida dessa pessoa parece ser mais próspera? E aí nós vamos nos comparando. E também traçando uma comparação. E não foi só ele, e não é só eu, e não é só tu. Jeremias 12. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo por que isso acontece. Eu não estou entendendo por que o ímpio está prosperando e por que o justo não prospera, sabe? O ímpio prospera e a vida do justo parece tão difícil. Então não é um privilégio meu ou teu, não se trata de um pecado, não se trata de uma transgressão pensar isso. Por quê? Porque grandes homens de Deus já questionaram Deus. Asaf, um homem que verdadeiramente, diariamente, um homem cujos pés estavam realmente no caminho do Senhor, sabe? E ele confessa que por causa daquilo que estava acontecendo ao seu redor, por causa daquilo que ele via acontecer ao seu redor, ele entra em conflito com Deus. Ele entra numa crise que quase fez ele abandonar a fé. E muitos hoje em dia também têm passado pela crise de Asaf. Muitos também têm perdido a sua fé, têm esfriado a sua fé, muitos têm abandonado a caminhada, outros têm pensado em abandonar a caminhada. Por quê? Porque têm desanimado, porque têm visto o ímpio prosperar e isso tem trazido um desânimo. Porque realmente é complicado. Como é que eu estou fazendo tudo o que estou fazendo e o outro prospera e eu não? E é uma comparação, né? Nós estamos comparando, assim como Asaf estava se comparando, sabe? Então, esse Salmo 73, ele é tremendo nessa questão de ensinamento, né? Os meus pés quase se desviaram, faltou pouco, diz Asaf. Ou seja, ele faltou pouco para que ele viesse a apostasia, faltou pouco para que ele quase desistisse de crer. E embora a maioria de nós não diga, embora que a maioria de nós talvez possa ter vergonha de assumir, mas eu acredito sim que muitos já pensaram em desistir,
eu acredito sim que muitos têm pensado em desistir, tanto é que o Senhor nos traz hoje essa palavra. Essa palavra de hoje é uma palavra de resposta para aquilo. Sabe, tem um momento aqui que Asaf diz: eu entrei no santuário e eu entendi. Essa palavra de hoje, eu tenho certeza que Deus está trazendo um entendimento para mim, está trazendo entendimento para ti, está trazendo entendimento para aquelas pessoas que acreditam, que já estão desanimadas, que estão cansadas, que estão pensando que já não adianta, que não adianta ser fiel e justo, que não adianta ir na igreja, que não adianta se importar com retidão, porque o ímpio acaba sempre prosperando. Sabe, Asaf estava aborrecido e ele diz: olha, faltou muito pouco. E eu acredito que para algumas pessoas que possam estar agora me assistindo também falta muito pouco. E é por isso que esse momento é um momento, essa mensagem, né, de hoje é um momento de equivalência ao momento de Asaf, quando ele diz que ele entrou no santuário e ele entendeu. Sabe, muitas pessoas têm estado também aborrecidas, muitas pessoas têm estado cansadas com o que tem acontecido ao redor, com o que elas tenham visto. Sabe, Asaf vai dizer: olha, faltou muito pouco para que eu escorregasse, faltou muito pouco para que eu me desviasse, e quem sabe esse também pode ser o teu momento, quem sabe esse momento também pode estar agora, né? O teu momento também. Tu também pode estar pensando assim: olha, falta pouco, eu vou parar, eu estou muito cansado, eu não estou vendo nada, eu estou vendo as pessoas prosperarem, eu já estou duvidando até da justiça de Deus. Sabe, Asaf, ele pensou em sair da igreja, ele pensou de abandonar a fé, de desistir dos caminhos do Senhor. Asaf, ele pensou o que muitos também têm pensado agora, nesse momento. Muitas pessoas têm pensado sobre isso. Sabe, o Salmo 73, ele é realmente um ensinamento para aqueles que estão vivendo os momentos que Asaf viveu, que estão passando por aquilo que Asaf passou. Mas justamente ele diz assim: olha, verdadeiramente Deus é bom. Sabe, ele está dizendo para aqueles que estão pensando de parar, ele está dizendo para aqueles que estão desanimados, ele diz assim: olha, eu quase caí, eu quase me desviei, mas Deus é bom. Ele está dizendo: creiam nisso, entendam, confiem nisso, voltem a confiar nisso, porque Deus é bom. Sabe quantas vezes nós já fomos tentados a pensar em parar, quantas vezes nós já fomos tentados a pensar em sair da igreja, seja ela qual igreja for, quantas vezes nós já fechamos a nossa Bíblia em algum momento e guardamos ela no armário dizendo: olha, para mim chega, eu estou cansado, por que a vida para mim é tão difícil e é tão dura? Sabe, a fé de muitos tem esfriado por causa de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas eu acho interessante quando Asaf diz: olha, a culpa foi minha, porque na verdade nós estamos nos comparando, nós estamos nos medindo de forma errada. Aqui quando Asaf estava dizendo: por que o ímpio prospera e o justo não? Isso é uma comparação. Só que eu não posso medir coisas diferentes. Sabe, eu consigo comparar coisas iguais eu consigo comparar. Agora, se são coisas diferentes, essa medição, essa comparação sempre vai ter um prejuízo, sempre vai ser equivocada, porque são padrões diferentes, porque são medidas diferentes, sabe? E Asaf estava fazendo isso, ele estava se medindo por padrões diferentes, assim como muitas vezes também nós estamos fazendo, sabe? Nós estamos nos julgando, nos comparando, né? Como Asaf estava, nos comparando segundo
é o padrão do mundo. Olha por que vem o desânimo. Olha por quê. E ele percebeu isso aqui depois. Ele percebeu e disse, olha, eu estava errado. Eu estava errado. Realmente Deus é bom. Eu estava errado. Realmente Deus é justo. Ele percebeu que ele estava se comparando, se medindo pelos padrões do mundo. Assim como nós, muitas vezes, nos medimos e nos nivelamos pelo padrão do mundo. E por causa justamente disso, nós acabamos desanimados e nós acabamos frustrados. Escuta, eu não posso, eu não quero, eu não devo medir a mim mesmo. Tu não pode, tu não deve medir a ti mesmo segundo a medida do mundo, segundo o padrão do mundo, porque são padrões diferentes. Uma coisa é o padrão do mundo, outra coisa é o padrão de Deus. Uma coisa é prosperidade para o mundo, outra coisa é prosperidade para o cristão. Nós vivemos segundo os padrões de Deus. Então, toda vez que eu for me comparar, que eu for medir a minha vida, for me nivelar pelo padrão do mundo, eu estou errando. E muitas pessoas têm estado desanimadas por causa disso. Sabe, as coisas do mundo, elas são passageiras. As coisas do mundo, elas são terrenas. E eu quero te falar um negócio. As coisas do mundo são para qualquer um. Sabe, qualquer um pode ter um bom carro. Qualquer um pode trocar de carro todos os anos. É só juntar, é só batalhar. Sabe, é uma coisa humana, é uma coisa terrena. Qualquer um pode trocar de casa. Qualquer um pode ter um armário cheio de roupas novas. É uma questão de organização financeira. Sabe? Qualquer um pode. As coisas do mundo são para qualquer um. Mas nós vivemos segundo os padrões de Deus. E as coisas de Deus, elas não são passageiras, elas não são terrenas, elas são superiores e elas são eternas. Elas são e não são para qualquer um. As coisas de Deus, elas são superiores, elas são eternas e elas, ao contrário das coisas do mundo, não são para qualquer um. As coisas de Deus é apenas para os vencedores. Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. O que é prosperidade para o cristão? O que é prosperidade para o mundo? Nós não temos como comparar. Por isso que tem muita gente desanimada pensando em parar. Por quê? Porque está nivelando com um nível errado. Tu está fazendo uma conta errada. E aí, claro, ela não fecha. E aí tu diz assim, poxa, por que o ímpio prospera e o justo não? Mas o que é prosperidade? Tu está te medindo por qual nível? Por qual padrão de prosperidade? Sabe, eu não admiro as coisas do mundo, eu não admiro os padrões do mundo, eu não desejo as coisas do mundo, eu não admiro o que o mundo tem para compartilhar, porque os meus padrões são mais elevados. É isso que tu tem que ter em mente. Os meus padrões são mais elevados e eu estou sendo preparado. Olha bem, os meus padrões, os teus padrões são mais elevados e às vezes mais difíceis de alcançar, porque eu estou sendo preparado, porque tu estás sendo preparada para andar em ruas de ouro. Não é para andar em ruas de asfalto com um bom carro, um bonito carro. Nós estamos sendo preparados para andar em ruas de ouro, e é por isso que muitas vezes para nós a situação é mais difícil, para nós a cobrança é mais difícil, porque são prosperidades completamente diferentes. Uma coisa é tu andar em ruas de ouro, uma coisa é tu falar de salvação, outra coisa é tu falar de trocar carro, trocar casa, trocar isso, trocar aquilo, trocar armário, ter amante, ter... Bom, depende.
sabe? Mas no momento em que nós começamos a nos nivelar por padrões, uma coisa é o padrão de Deus, outra coisa é o padrão do mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que o ímpio prospera e o justo não? Quem disse que o justo não prospera? Tu está olhando por qual ângulo? Tu está olhando por qual tabela? Quem disse que o justo não prospera? Quem disse que o teu tesouro não é maior do que aquele do mundo, considerando que Mateus 6 vai dizer que o teu tesouro está no céu? Sabe? Por isso que Asaf ele entrou naquele momento de depressão, ele entrou naquele momento de desânimo. Mas quando ele passa a compreender isso, ele começa então a sair daquele momento de depressão. Ele percebe, na verdade, nós vamos entender aqui que Asaf percebe que ele estava invejando o ímpio. Veja bem. E quantas vezes nós também, por um descuido, por uma falta de entendimento, no momento que eu digo, por que o ímpio prospera e o justo não? Eu estou invejando o ímpio. Olha que tremendo isso. Escuta, tem muita gente hoje desanimado, tem muita gente hoje que já não tem mais fé, porque estão tentando viver por padrões que não são os seus. Quem sabe é um momento de nós pararmos e pensarmos. Uma coisa é o padrão de Deus, outra coisa é o padrão do mundo. Eu vivo pelo padrão que o Senhor estabeleceu e determinou para mim. Tu vive padrão determinou para tua casa, para tua família. Mas o ímpio vive de outra forma. E aliás, eu quero te falar uma coisa é viver por Deus e viver pela fé, outra coisa é viver pela sorte. Que eu conheço que muitas vezes nem dorme direito porque tem medo de perder o que conquistou. Dorme direito, medo de ser roubado naquilo que tem conquistado. Sabe, as pessoas têm dois jeitos de viver: pela fé e pela sorte. A fé te acompanha sempre. Agora a sorte pode ser que amanhã de manhã tu acorde e não tenha mais. Pode ser. E aí tu começa, também já conheci muitas pessoas assim. Sabe que acharam que tinham uma vida boa, que não precisavam do evangelho, e num dia lá determinado acordou de manhã e nem o casamento não tinha mais. A sorte acabou. Tem outra, não tem. Deus não. Verdadeiramente Deus é bom o tempo todo. Asaf está falando. Sabe? Nós temos que viver segundo os padrões que o Senhor determinou para nós. No verso 17, Asaf vai dizer assim: até que eu entrei no santuário, então eu entendi. Mas o que realmente Asaf entendeu que veio a mudar aquela história que ele estava vivendo? Ele entendeu assim, eu não sou igual a eles. E essa mensagem de hoje talvez seja o teu momento. Asaf teve um momento de clareza quando ele entrou naquele momento ali no santuário, ele teve um momento de clareza, e quem sabe esse seja o teu momento de clareza. Até que eu entrei no santuário e eu entendi, eu não sou igual a eles. Eu entendi que eu fui escolhido para viver coisas maiores, viver coisas duradouras e não coisas breves e temporais. O que são coisas temporais? Nós já vimos isso tantas vezes. São coisas que estão sujeitas ao tempo. Mateus vai dizer coisas que a ferrugem destrói, que a traça destrói, que o ladrão pode roubar. São coisas temporais. Nós não vivemos por coisas breves e temporais, mas nós vivemos por coisas maiores e coisas duradouras. Quando Asaf ele entra no santuário, naquele momento ele entende
que ele foi escolhido. Naquele momento ele entende que eu fui escolhido, que tu foi escolhido, que nós fomos mais alto do que o ímpio tem vivido. Seja o ímpio dentro da igreja, porque tem ímpio dentro da igreja, ou seja o ímpio fora. Escuta, nós fomos escolhidos e nós fomos separados para viver mais alto. Ele entendeu que a prosperidade do ímpio não se sustenta, porque é baseado em coisas. E eu não sei se tu vai me entender, se tu vai concordar, mas eu fico pensando, pobre do homem que vive por coisas, pobre do homem que tem a sua alegria, que tem a sua satisfação, que tem o seu contentamento firmado em coisas. Sabe por quê? Porque quando ele tiver conquistado tudo, ele vai morrer sozinho, frustrado, porque acabou. Se eu já conquistei tudo, e essas conquistas é que me davam alegria, conquistar, e a minha alegria vem da onde agora? Então, uma pessoa que vive por coisas, do mundo, coisas terrenas, é uma pessoa que certamente morrerá frustrado, sabe? Não importa tu possa ter, não importa quantas roupas novas possa ter no teu armário, não importa quantas vezes tu pode trocar o teu carro, trocar a tua casa, não importa quantas pessoas de repente estão à tua volta te admirando. Na verdade, só tem uma verdade. O justo, ele vive por padrões diferentes. Não te compara, não te nivela, porque o justo, ele vive por padrões diferentes. Eu quero falar de novo. Tem muita gente desanimando, tem muita gente entristecida, tem muita gente pensando em desistir, porque estão se nivelando por baixo. O justo, ele vive por um padrão diferente. O justo, ele é medido por uma medida diferente. Ele é nivelado por um nível diferente. São outros padrões, são outras medidas. E Asaf compreendeu que, na verdade, ele estava... Isso aqui é impactante. Asaf compreendeu que, na verdade, ele estava se nivelando por baixo. Aquele que se compara ao mundo está se nivelando por baixo. Aquele que inveja o ímpio está se nivelando por baixo, porque Deus tem coisas muito mais altas para nós. Que são passageiras, enquanto que Deus tem coisas eternas e superiores para nós. Escuta, jamais te nivela pelo nível do ímpio, pelo nível do injusto, pelo nível do impuro. Por quê? Porque é uma medida para ti. É uma medida, é um nível pequeno demais para ti. A verdadeira riqueza não está nas coisas do mundo, mas está na mão do Senhor. Não inveja a riqueza, não inveja a prosperidade do mundo, porque na verdade, a riqueza do mundo, na verdade, a prosperidade do mundo, ela tem muito menos valor do que realmente parece ter. Parece que tem valor, mas é quase que um ouro de tolo comparado ao que Deus tem para mim e para ti. Sabe? Muitos têm estado abatidos, muitos têm estado deprimidos, desanimados, assim como Asaf. Muitos têm quase caído, assim como Asaf também quase caiu, porque estão se comparando a padrões menores.
Escuta, quando os nossos olhos, quando o homem ele perde a visão das coisas de Deus, então ele começa a olhar para as coisas do muitos têm olhado para o ímpio, muitos têm invejado o ímpio, sabe? Nós temos que cuidar isso. Não importa, na verdade, o que o ímpio tem, não importa os nossos olhos têm que estar em Deus, porque é na mão de Deus que está o nível que mede a mim e a ti. É na mão de Deus que está a régua que vai medir a mim e a ti. É na mão de Deus que está a prosperidade do justo. Não tem como comparar. Por que o ímpio prospera e o justo não? Quem falou que o justo não prospera? Quem disse que o justo não prospera? Ah, mas eu não estou vendo. Não está vendo porque a riqueza nossa é no céu. Sabe? A não ser que tu não acredite nisso também. Aí, bom, vamos ter que entrar em todos os fundamentos novamente, todas as bases novamente. Vamos ter que começar a evangelizar novamente. Deus é bom o tempo todo. E Ele não nos deixa cair. Não nos deixa cair. A tua prosperidade está no Senhor. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Lá no verso 2. No verso 23. Todavia, eu estou contínuo contigo. Tu me segurou pela minha mão. Esse verso, um responde o outro. Eu quase caí, mas tu é verdadeiramente bom. E a minha prosperidade está nas tuas mãos. Não está nas mãos do mundo. E tu não me deixou cair, tu me segurou. Sabe, são padrões diferentes. Alguns se alegram e confiam em coisas passageiras, mas nós nos alegramos e nós nos confiamos naquilo que é eterno. Sabe? Essa é uma resposta. Por que o ímpio prospera e o justo não? De repente tu tens pensado isso, e de repente, assim como Asaf também está dizendo, na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração, em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência, em vão eu tenho ido para culto, em vão eu tenho lido Bíblia, em vão eu tenho jejuado, consagrado, orado, ido para o monte, em vão eu tenho ofertado, em vão eu tenho dizimado. Não é em vão. Não é em vão. O problema é que tu está olhando para um lugar errado, para padrões errados. Uma coisa é o padrão do mundo que vive pela sorte. Uma coisa é o padrão do crente que vive pela fé. Amém? Então eu espero que essa palavra possa trazer a resposta para ti, assim como trouxe para Asaf. Que essa palavra possa te fazer entender, assim como também fez Asaf entender. Amém? Graças a Deus pela tua vida, Deus abençoe. Eu quero desejar aí uma ótima semana para todos, que a mão do Senhor possa favorecer a vida de cada um de vocês, a casa, a descendência de vocês, que o Senhor possa guardar o ir e o voltar de cada um. Amém? Estou à disposição pelo WhatsApp, estou à disposição pelo Facebook, também tem o canal Ministério Fonte de Água de Vida lá no YouTube, onde daqui a pouco, mais ou amanhã no máximo, esse vídeo também vai estar disponível. Quero agradecer a presença e a participação de todos. Amém? Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Coloca a tua mão agora sobre o teu peito e eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu estou orando agora. Assim eu estou te abençoando agora. Assim eu estou profetizando agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua geração e sobre a tua descendência, em o nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Vitória para todos, tenham todos uma semana bem sucedida, em nome de Jesus. Amém.